Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz Acioli Lins, eu sou doutora em Antropologia Social e pesquisadora do NUMAS, o Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais da Diferença da USP, e eu pesquiso temas referentes a violências, mulheres e acesso a direitos, definições e disputas classificatórias em âmbito jurídico, midiático, ativista, bem como suas interseções com diferentes marcadores sociais da diferença. Isto é, né, as relações entre gênero e raça, classe, sexualidade, idade, deficiências. Por esse motivo, eu fui convidada para falar com vocês sobre isolamento social e violência doméstica no contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus. Eu gostaria de começar agradecendo ao Pagu pelo convite e cumprimentar, em especial, as figuras da Carolina Parreiras, da Regina Facchini, pela iniciativa, em um momento tão sem precedentes e em que se faz tão fundamental a contribuição das reflexões trazidas pelas ciências sociais e humanas. Agradeço também ao NUMAS, meu núcleo, por se unir ao Pagu nessa empreitada tão especial. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui juntos é refletir sobre como algumas questões sociais já existentes acabam sendo exacerbadas e ganhando contornos novos no contexto da pandemia, né? Mais especificamente, a violência doméstica contra mulheres. Esse momento crítico que estamos vivendo, ele evidencia desigualdades e injustiças que não são causadas pela pandemia ou pelo vírus, mas que interagem com esse contexto e produzem ainda mais problemas. Nos últimos meses, começamos a nos deparar em jornais, redes sociais e até conversas, bate-papos informais, com um aumento de números, estatísticas e relatos pessoais sobre situações de violência doméstica contra mulheres durante esse período, né? Tanto no Brasil como no mundo. Na cidade de Londres, por exemplo, tem um dado bastante alarmante, só no mês de abril de 2020, o último mês, a polícia realizou cerca de 100 prisões em flagrantes por semana de situações envolvendo violência doméstica. Segundo dados, né, da Polícia Metropolitana de Londres, trazidos pela BBC. Números semelhantes vieram da China, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, os países que estão passando pelos efeitos mais rigorosos da pandemia. No Brasil, e infelizmente já somos um desses países, houve um aumento de 9% no número de denúncias, né, segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Lembrando que há um grande número de subnotificação, que é o termo utilizado para dizer que a maior parte das mulheres que passa por situações de violência não busca serviços públicos. Então, esse número representa sempre uma fatia muito menor da realidade. Em alguns estados do Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, houve um aumento de 50% de busca por serviços públicos que atuam na questão da violência doméstica. Uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, revelou que houve um aumento de estarrecedores 431% no número de menções em redes sociais advindas de pessoas que tinham testemunhado ou vivido situações de violência doméstica. Né? Subiu também, nesses últimos meses, o número de feminicídios no nosso país. E a maior parte das análises apontam para uma correlação entre o aumento de violência e o isolamento social, que na prática confina as pessoas nas suas casas. Né? O isolamento ou a quarentena é a principal medida profilática, ou melhor, de prevenção, adotada como forma de conter o surto epidêmico da Covid-19. Mas, se as medidas de isolamento social propostas por autoridades e especialistas anunciam que a casa é o lugar mais seguro para a gente estar nesse momento, as mulheres que vivem relações violentas se encontram confinadas com aqueles que colocam sua vida e seu bem-estar em risco, vivendo em um perigo exponenciado, muitas vezes vigiadas e controladas 24 horas por dia, com deslocamentos reduzidos ou até impossibilitados em algumas cidades que já adotaram o lockdown, sendo as principais, se não as únicas responsáveis pelos filhos que não estão na escola, sofrendo cortes de renda substanciosos, quando não totais,
né? Sendo também as principais, se não as únicas responsáveis por tarefas domésticas, e mais distantes de pessoas com quem possam se confidenciar ou para quem possam pedir ajuda, né? Lembrando que esse contexto de números altos de violência doméstica não é novidade. O Brasil, fora da pandemia, né, já é um lugar onde uma mulher sofre uma violência a cada 4 minutos. A gente ocupa o tristíssimo 5º lugar no ranking de feminicídios do mundo, né? O feminicídio, a grosso modo, é o assassinato de mulheres em virtude da sua condição de mulher, em geral se originando de situações de violência doméstica, violência sexual e transfobia, né? Em 2019, o ano passado, por exemplo, só no estado de São Paulo, 66% das mulheres que foram assassinadas morreram em suas casas. O que levou o Ministério Público Estadual paulista a dizer, né, que o lar é o lugar mais perigoso para as mulheres paulistas. E não um lugar, como está subtendido para muita gente, de segurança, de harmonia e de aconchego. Sendo assim, a combinação entre o confinamento social e a crise sanitária cria uma espécie de tempestade perfeita para a coexistência de duas pandemias. Uma mais recente, mais alardeada, causada pelo novo coronavírus, e outra, que a gente usa como uma metáfora, porque não é contagiosa, mas tem números tão alarmantes e tão grandes e preocupantes quanto da pandemia da Covid-19, que é essa violência mais escondida, mais obscurecida, né? Uma pandemia das sombras, como disse a diretora-geral da ONU Mulheres ao comentar esse aumento de denúncias de violência doméstica durante a pandemia. A adesão à quarentena é consensual entre especialistas de saúde pública, infectologia e microbiologia, e tem se mostrado bastante eficaz no achatamento da curva de contágio. Então, antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que a minha fala em nenhum momento tem como objetivo criar argumentos ou qualquer empecilho que possa ir contra o isolamento. Muito pelo contrário. A quarentena, nesse momento em que não há vacina, nem medicações cientificamente comprovadas como eficazes, ainda é a forma mais eficiente que a gente tem de conter a propagação do vírus e diminuir o número de mortos, que é a nossa prioridade, sendo a principal orientação da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Em se tratando de violência doméstica contra mulheres, esse período que estamos vivendo demonstra a necessidade não de acabarmos com o isolamento ou a quarentena ou de questionarmos, mas de reforçarmos, garantirmos e exigirmos que o Estado cumpra, financie e coloque em prática políticas públicas e serviços de atendimento de qualidade para essas mulheres. Por fim, eu gostaria de acabar com uma reflexão sobre a importância da linguagem, né? Ainda no final de março deste ano, de 2020, a Organização Mundial da Saúde passou a substituir a expressão isolamento social, como sinônimo da quarentena, pela nomenclatura distanciamento físico. Por trás de uma aparente simples mudança terminológica, um jogo de palavras, está a ideia importante de que, muito embora a manutenção de espaço entre pessoas seja essencial para impedir a explosão do contágio da Covid, as medidas adotadas para proteger a vida não devem implicar, de forma alguma, em diminuição ou desconexão das relações sociais. Isolamento é um termo que tem conotações bastante negativas. Em geral, implica menos interações e uma ruptura de vínculos, se não cortá-los, interrompê-los momentaneamente. Falar em isolamento social pode apontar para insulamentos em bolhas ou em si mesmos, o que traz consequências ainda mais graves para grupos que se encontram em certa vulnerabilidade, como é o caso das mulheres em situação de violência doméstica ou em tantos outros, né? No caso da violência doméstica, órgãos e serviços de denúncia de segurança pública e de acolhimento estão funcionando, isso é importante ser dito. Se você ou alguém que você conheça estiver em risco, busque ajuda, ligue para o 180, procure saber se na sua região
Os serviços de segurança pública disponibilizaram registros de boletim de ocorrência, os BOs, online, se as defensorias públicas estão funcionando, né? Se é possível pedir medida protetiva de urgência pelo WhatsApp, outros aplicativos online de comunicação. Né? E há também uma série de iniciativas voluntárias da sociedade civil, de ativistas, de profissionais de diferentes áreas, gratuitas, que estão atuando remotamente para auxiliar mulheres e crianças em risco. Então, precisamos respeitar as orientações de estarmos espacialmente distantes, é fundamental aderir ao isolamento social ou ao distanciamento físico, como eu tenho gostado de falar, usando a terminologia da OMS proposta, mas tentarmos estar socialmente cada vez mais próximos. Então é isso, gente. Obrigada ao Pagu, ao Numas, e obrigada a vocês.